One, two, three, four. Well, we come up from the gutter. Fala galera, vamos estrear hoje um programa novo na página do Nerds em Favelas, que seria o Free Talk and One Book, né? Que é conversa livre sobre um livro, né? Não necessariamente precisa ser, tipo, vai ser uma resenha, mas vai ser só um início de diálogo. A gente escolhe um livro, né? Não vai ser só eu que vai fazer essa apresentação, vai ter outros membros do grupo que vão poder, tipo, vão estar dando sua resenha, falando sobre um determinado capítulo-chave ou algo de um livro que ressaltou na sua experiência literária e queira partilhar, e a gente inicia assim um diálogo, né? E basicamente para abrir esse programa de hoje, vamos falar sobre a obra A Voz do Fogo, né? Do Alan Moore, que é um famoso autor de quadrinhos, né? Bastante conhecido na cultura pop, né? Teve vários das suas obras em quadrinhos adaptadas para o cinema, né? Do Inferno, V de Vingança, Watchmen, enfim, ele já é assim bem reconhecido mais pela questão do próprio quadrinho, né? Tipo, agora essa parte literária é um novo passo, né? Para ele, tanto tipo, essa é a obra de abertura nesse meio literário, né? Enfim, a obra A Voz do Fogo, né? Basicamente são vários contos, né? Basicamente que o Alan Moore conta ali, constrói alguns deles com veracidade histórica, alguns acontecimentos sobre a cidade de Northampton, que é um pouco difícil de falar mesmo. É a cidade onde ele mora hoje. Ele nasceu e ainda mora lá, e ele basicamente faz esse imaginar, né, esse resgate histórico, né, onde ele resgata muita coisa das estátuas, das culturas, dos mitos do lugar, e ele cria histórias em cima disso, né, e vai muito longe, né. Ele começa assim, a viagem dele assim no período neolítico, e que é onde a gente tem um polêmico primeiro capítulo, né, onde ele tenta passar pro leitor assim a própria experiência dele como escritor, né, que é essa dificuldade de pensar como uma pessoa dessa se comunicava, né. Então ele limita a linguagem dele, o que dificulta um pouco a leitura, né, que ele cita muito assim, basicamente o primeiro início, só para pegar assim o que seria isso, né? Atrás das colinas, nos longes do sol que desce, está o céu que vem como fogo. Sobe eu para lá, tudo difícil de respirar. Onde está a grama esfriando em pés, de eu molhando neles. Não tem grama em alto da colina, tem só terra, toda em uma roda. Que colina é como um homem sem cabelo, cabeça de ele. Parado eu viro para vento cheirar, porém nenhum cheiro vir de muitos longes. Barriga dói no meio de eu. Ar de barriga sobe até a boca. Lambida desce ar, é como lambida de nada. Caroço de sangue seco fica preto em joelho e está com coceira. Coça eu, sai mais sangue ainda. Basicamente esse trecho ele tenta se limitar na figura desse narrador, né? Todos os contos são feitos em primeira pessoa e você tem essa perspectiva da própria linguagem do narrador. Esse primeiro conto é tipo um garoto, né, que ele foi excluído do grupo nômade dele, né, ali naquele período neolítico, mais ou menos, onde ele perdeu a mãe, ele teve que enterrar ela e tá sem rumo praticamente. Aí você tem essas poucas linguagem que ele dispõe para narrar o que acontece em torno dele, né? Você vê que acompanha esse pensamento e essa aventura dele por esse ponto de vista, né? E os outros contos sempre carregam várias coisas assim que se repetem muito, que é a questão do xamântico, essa coisa da magia que o aluno gosta bastante. A questão histórica também é legal, tipo, ele faz uma boa abordagem em cada período, assim, onde ele flerta com algumas questões sociais e joga assim em cima do próprio conto que é o qual ele está narrando, a questão de estrutura,
e até tipo para pensar assim, a própria construção assim, é muito bacana. E às vezes isso pode dificultar um pouco o leitor no sentido de se perder às vezes nessa questão do saber o que se passa na mente do personagem e o que se passa no seu entorno. Mas é uma leitura atenciosa, você acaba pegando essas minúcias e acaba aproveitando até mais a obra. Enfim, basicamente hoje é mais um capítulo de apresentação, apresentar o canal e a afinidade que esse novo programa tem, mais abrir assim diálogo assim, de leitura e assim partilhar opiniões e indicar novos livros, o que é bom, assim, o que talvez é bom, mas ela precisa talvez de um pouco de um cuidado assim, uma pré-sapiência, né, assim, para saber o que precisa ali para adentrar aquela história, que é um caso da Voz do Fogo, né? Você precisa se pôr nessa figura do personagem, assim, e do que ele se dispõe na época, né? O escritor meio que o Alan Moore fez isso, né? Ele se imaginou naquele contexto e dispõe das palavras da época, né? da linguajar da época. Ele tenta fazer se rememorar de como seria, né, uma pessoa dialogando na época, né? Aí esse primeiro capítulo acho que é o mais difícil assim, por ter as questões mais limitadas, né, onde ele repete muito o pronome referencial eu para dizer de si, né, e pode cansar um pouco, né. Mas passado assim esse primeiro capítulo, o segundo com outro já é um pouco mais fácil, já tem uma linguagem mais elaborada e aí tipo e assim sucessivamente, né, aí vai ficar realmente numa pega das histórias, né, onde flerta com terror, com aventura, com análise mais tipo do período, política, e sempre tendo um fundo meio mítico, mágico, xamânico, isso sempre vai estar presente. Enfim, é uma ótima leitura assim, espero que desperte curiosidade e até o próximo Free Talk and One Book.